Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 a 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Esta manhã nós participaremos da ceia do Senhor. Vamos comer do pão, beber do cálice e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E a celebração da ceia, queridos, é sempre uma rica oportunidade para lembrarmos do alto preço que foi pago pela nossa redenção e, por isso mesmo, refletirmos sobre a qualidade de vida que precisamos levar. Como nos diz o texto sagrado, no versículo 14, uma vida imaculada, irrepreensível e em paz, procurada diligentemente pelos servos e servas de Deus. Quando aceitamos o pecado na nossa vida, estamos nos aliançando ao inimigo que levou à cruz o nosso Senhor. Por isso, queridos, essa é uma rica oportunidade para que nós façamos um balanço da nossa vida, examinemos a nossa alma, e só então comamos do pão e bebamos do cálice. O apóstolo Pedro, divinamente inspirado, nos fala que o dia do Senhor se aproxima e ele virá como ladrão, de forma inesperada. E que neste dia haverá choro e lamento, porque as oportunidades cessarão. Os céus passarão com grande estrondo. A terra e as obras que nela há serão dissolvidas. E não haverá mais oportunidade, não haverá mais tempo para qualquer correção, conversão, arrependimento ou mudança. Então, se quando comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, amados, vivamos de uma maneira que honre o sacrifício realizado por nós na cruz. O versículo 11 nos diz: ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para recebê-lo com um sorriso e um abraço? Ou você abaixaria sua cabeça,
por não estar preparado para encontrar-se com o seu Deus. Certa vez, a rainha da Inglaterra estava em uma das suas residências de campo e resolveu fazer um passeio pela zona rural. Nesse passeio, avistou uma pequenina escola, uma escola da roça, aquelas escolas que são uma casinha e só tem uma sala, que é a classe única. E a rainha decidiu fazer uma visita. E foi até aquela pequenina escola no campo e abriu a porta. Mas quando abriu a porta, se deparou com uma cena lamentável. A professora, sentada à mesa, cuidava dos seus próprios assuntos, enquanto os alunos faziam uma grande algazarra, uma bagunça pelo lugar. Ninguém estava levando nada a sério ali. Quando a porta se abriu, a professora e os alunos imediatamente perceberam que era a soberana, a rainha. Eu não sei se você já brincou de estátua, mas foi isso que aconteceu com aquela professora e os alunos naquele momento. Eles ficaram paralisados. Cada um virou uma estátua, pego em flagrante, fazendo o que não devia. A rainha disse apenas uma frase: eu vou voltar. Fechou a porta e foi embora. Como os irmãos acham que aquela professora e aqueles alunos passaram a se comportar dali para frente? Muito diferente, não é? Nós temos um rei. E esse rei disse: eu vou voltar. Que ao celebrarmos a ceia, ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, possamos dizer: volta logo, Senhor Jesus, porque estamos preparados para esse grande encontro. Amém. Deus nos abençoe.